Tem uma pergunta aqui que provavelmente é de algum profissional de saúde ou de algum médico, porque essa é uma pergunta mais técnica, mas a gente acaba respondendo porque enriquece muito o conhecimento e isso vai ajudar outros profissionais de saúde a ajudar também outros pacientes. Então, tem uma pergunta seguinte: a triptase pode ser um marcador de acompanhamento de dessensibilização? Para quem não sabe, a triptase é uma substância que é liberada quando existe uma ativação de uma célula que causa alergia. Uma das principais células que causam alergia, que é o mastócito. Então, o mastócito ele é ativado, ele se rompe e há a liberação da histamina. Então, a triptase é justamente uma substância que é liberada junto com a histamina e que, de certa forma, mostra um índice de ativação mastocitária, mostra como o mastócito ele se ativa durante o processo alérgico, tá bom? Então, a pergunta é realmente, a triptase pode ser um marcador de acompanhamento da dessensibilização? Pode ser. Ele, inclusive, hoje está sendo muito utilizado porque durante a dessensibilização a um remédio, a dessensibilização a um alimento, a dessensibilização a qualquer outra substância que cause reação anafilática, reação alérgica grave, não uma dessensibilização, por assim dizer, a ácaro, poeira, a mofo, que são alérgenos que raramente causam reações anafiláticas, né? Um paciente que vem com uma rinite, com uma asma, com uma bronquite, ou com uma coisa assim mais simples, uma própria dermatite atópica mais simples, né? Não vai ficar pedindo triptase, mas você vai fazer, por exemplo, você precisa dessensibilizar um paciente ao ácido acetilsalicílico, um paciente que, de certa forma, precisa fazer a chamada antiagregação plaquetária dupla, um paciente que, de certa forma, precisa ser dessensibilizado a determinados alimentos como leite, como camarão, como trigo, né? Tem paciente que só de sentir o cheiro do camarão sendo cozinhado, sendo frito, aquelas proteínas voláteis que entram no nariz do paciente, nas vias respiratórias, só de cheirar aquilo, o paciente acaba já desenvolvendo uma reação anafilática, uma anafilaxia. Então, esses casos graves, realmente, durante o processo de dessensibilização, você ir medindo a triptase e avaliando, se essa triptase aumentar muito, você para, porque pode haver a possibilidade, durante o processo de dessensibilização, o paciente entrar numa anafilaxia grave, entendeu? E correr risco de vida, tá? Então, hoje é um marcador bastante interessante, bastante aceito, é um marcador que dá para a gente ir controlando a dessensibilização e vendo se aquela dessensibilização está correndo bem e que, de certa forma, está aumentando muito esse marcador, esse teria um risco com a dessensibilização do paciente desenvolver a reação anafilática, ou seja, o tratamento ele acabar desenvolvendo uma iatrogenia e essa iatrogenia, então, levar o paciente a um quadro grave ou até a morte. Então, a triptase certamente hoje é um marcador bem interessante para a dessensibilização como medida preventiva de reações colaterais mais graves no futuro, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.